Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar essa edição aqui, o Super Almanac Tex número 1, que traz a história A Grande Intriga. Esse aqui foi um lançamento da editora Mitos no finalzinho de 2019 e que eu só fui ler agora, embora tenha comprado, salvo engano, até na pré-venda. E eu sempre deixava para ler isso aqui depois, por um motivo simples, né? Isso aqui é um verdadeiro tijolo, né? São 516 páginas que eu queria ler com calma. Eu tenho dessas coisas, né? Às vezes, como me deparo com um quadrinho que eu acho que vai ser muito bacana e que às vezes vai ter uma narrativa um pouco mais lenta ou é muito volumoso, eu falo, cara, eu quero ler isso com calma. Então eu vou deixar para ler depois e aquilo vai ficando lá. E acaba que passa muito tempo e muito quadrinho legal eu não leio e acabo lendo quadrinhos menos legais. Eu sei que isso não tem tanta racionalidade assim, mas acontece. Então resolvi, falei, cara, eu não vou ter essa situação perfeita mesmo para ler. Essa situação perfeita dificilmente vem. Então eu resolvi pegar isso aqui para ler numa semana que eu viajei bastante a trabalho. Foi uma semana que eu fui e voltei, assim, foram lá 4 dias, quase que 4 cidades, assim, contando a cidade onde eu moro, né? E aí eu li isso aqui no avião, li isso aqui na rodoviária, e foi uma leitura que foi demorada. Foi uma leitura que foi demorada, dado o volume de páginas, né? Mas eu devo dizer, né? Demorou bastante, não só pelo volume, mas porque é uma história que é muito conduzida a partir dos diálogos. Olhem só, assim, são muitos diálogos, bons diálogos, inclusive, e são eles que conduzem a história. Então, foi uma história demorada, dado o estilo de narrativa e dado também o volume, é claro. Mas assim, demorou, mas foi recompensador. É sério, a leitura foi recompensadora. O que acontece, né? Essa é a maior história do Tex escrita pelo criador do personagem, pelo Gianluigi Bonelli. E deu para perceber que ele não quis escrever uma história grande só no volume. Ele quis contar uma grande história, e não apenas uma história grande, né? Ele quis escrever um épico do Tex, e ao meu ver, ele conseguiu, e muito bem conseguido, vamos dizer assim. A história é bem boa em vários quesitos. Vamos começar falando, né, dos desenhos que são do Hélio Nicolo, acho que é assim que se pronuncia. Cara, eu curti bastante os desenhos desse artista, não lembro de tê-lo visto sua arte em outras obras do Tex, é possível, ainda não memorizei todos os desenhos do Tex que eu tive contato, mas eu gostei principalmente dos rostos dos personagens. E eu vou dizer por quê. Porque como é uma história que é muito conduzida a partir dos diálogos, os rostos estão sempre em evidência. Então, essa diferenciação entre eles é fundamental. E eu curti bastante nisso, assim, né? Ou seja, o desenho casou bem com a história proposta. Eu gostei, assim, não só dos desenhos, né? O enredo é muito bom. E ele fala de uma conspiração feita para prender o Tex. Deixa eu mostrar aqui as páginas do início, né? Uma conspiração elaborada para que o Tex fosse jogado numa penitenciária. Ele é acusado de homicídio, né? Uma situação toda armada e, inclusive, ele é julgado pelos trâmites corretos, ninguém suborna o juiz, porque a situação foi muito bem armada e ele é preso, né? Consegue-se que ele não vá ser enforcado, mas ele preso. E é a partir da prisão que a história dá um salto, porque o foco não fica sendo apenas o Tex na prisão. Na verdade, não. Inclusive, a ida dele à prisão já é um caminho, né? Ele recebe uma escolta de índios navarros, porque temem que ele possa ser assassinado no caminho. Mas, assim, a partir da prisão, a coisa muda muito, né? Porque, como eu falei, o foco não é só o Tex na cadeia, embora isso seja mostrado. Mas tão importante quanto a situação do Tex lá dentro são as consequências fora da cadeia dessa prisão. Mas não só isso, né? Os outros personagens são muito bem utilizados. Essa é a história onde eu vi mais protagonismo dos pardos, com certeza, sim. Por exemplo, o Kit Carson é quem organiza a fuga do Tex da cadeia. O Kit Wheeler lidera os navarros num momento muito difícil. Ele assume o lugar do pai, porque o exército está invadindo, vai ter uma guerra indígena, um massacre, e ele tem que lidar com isso. O Jack Tigre não tem assim nenhuma
ele fica muito ao lado do Kit Wheeler. Mas assim, ele tem seus bons momentos também. A gente vê o que é o personagem, né? É aquele sábio, frio, é aquele que fala pouco, mas que é grande na ação. Cara, de verdade, eu acho que é, assim, acho não, né? Com certeza, é a história onde eu vi o melhor uso desses personagens. Embora eu acho que o Bozelli use os pardos assim, de maneira competente, com frequência, aqui foi melhor. Assim. É bem legal ver os 4 personagens, o Tex, Kit Carson, Kit Wheeler e o Jack Tigre bem utilizados. Né? A gente vê em algumas histórias, por exemplo, que ele só serve para fazer pergunta ao Tex, não tem tanta graça. Aqui na história, por exemplo, o Tex com certeza teria sido morto, né, se não fosse a ação do Kit Carson fora da cadeia. E isso é interessante também, porque o que acontece? Há uma intriga. Só que essa intriga envolve várias pessoas, há uma conspiração, envolve várias pessoas que não estão informadas do que está acontecendo lá em cima, e essas pessoas, elas, como é que eu vou dizer, a complexidade, os interesses se cruzam, os interesses se chocam, então às vezes há traição entre os próprios conspiradores, assim, é interessante, assim, eu pelo menos curti demais, assim. E essa história aqui também, ela serve para mostrar a grandeza do Tex, essa grandeza é mostrada pela sua ausência, né? O fato dele estar preso. Mas não apenas isso. Há uma sequência que é muito boa, que é quando uma das pessoas que vai armar a morte do Tex na cadeia vai conversar com alguns índios que trabalham para ele. Ele diz, olha só, se eu fosse você não matava a Guerra da Noite, não. E ele diz as consequências que teriam entre todas as tribos de índios se o Tex fosse morto e como é que eles caçariam esse assassino até o fim, assim. Cara, deu pra perceber a grandeza como é que o personagem ecoa no cenário dele, fora os aliados que foram mobilizados para tentar limpar a fama do Tex, né? Tentar mostrar que ele era inocente, que a Pinkerton, o comando central dos Rangers, tudo isso foi mobilizado. Isso é bem legal, assim. E essa também é uma história que não se resolve num tiroteio, assim. Que é aquela coisa, né? A intriga vai se armando aos poucos e o desamarrar a intriga também, assim. E essa grande intriga, essa grande armadilha é armada por um homem riquíssimo, assim, que deseja o ouro da reserva dos navarros, e o Tex é o agente indígena, né? É um líder nessa tribo e também é quem faz a ponte com o governo. E essa aqui é uma história sobre o poder do dinheiro. O dinheiro é o que flui aqui, né? É o que flui, né? É o que compra as pessoas, ele corre em cascata. E é interessante que mesmo o Tex, ainda que de maneira honesta, né, usando suas próprias economias, só consegue se ver livre por causa do dinheiro também. Ele não tem tanto quanto os outros, né? Mas isso aqui é um negócio, é uma história que realmente mostra esse poder do dinheiro. Embora aqui o tal magnata ele vai receber punição, mas é uma coisa que dá o que pensar, né? Tanto assim, uma coisa legal é que o rosto do antagonista principal ele não aparece na história inteira, né? Acaba aparecendo no final, mas eu acho que seria até melhor se ele não aparecesse, porque fosse o magnata sem rosto que poderia ser qualquer um que busca o lucro pelo lucro, que só importa pelo lucro, né? Assim, esse rosto não aparece. É aquele que faz barbaridades e leva outros a fazerem barbaridades, mas fica protegido por uma aura de respeitabilidade, assim. Cara, há vários momentos da história que mostram isso. Inclusive uma espécie de fora da lei dizendo, né, que esse é o pior tipo de pessoa, que faz mais coisas ruins em um dia do que ele faz em um ano e passa por respeitável. Cara, muito legal isso. E, assim, 2 pontos que eu acho que poderiam ser melhor trabalhados na história. Primeiro é o plano elaborado. Ele me pareceu, assim, um pouco complexo demais. Eu acho que daria para o cara com tanto dinheiro resolver aquilo de maneira mais simples, assim. Talvez pudesse ter uma pequena justificativa, uma fala que justificasse essa complexidade, mas de todo modo não é algo assim que, caraca, que fica ruim, não. É o que põe a história para andar e acaba funcionando, assim, né? A gente fica imerso nisso aqui. Outra coisa é que o final está aquém do desenvolvimento. Ele não é ruim, ele é até digno da história, mas eu penso assim que ele foi apressado.
há várias coisas que talvez o leitor, dado a maneira que a história foi construída, gostaria de ver. Por exemplo, como que a situação na reserva dos navarros foi resolvida. E não apenas isso, né? Cara, o negócio aqui foi corrido mesmo. Eu penso que a história ganharia se tivesse mais umas 50 páginas. E quando terminei a leitura, eu fiquei pensando assim, cara, imagino que o Jean-Louis de Bonelli tenha pensado algo parecido, assim, dada a história que ele armou e o cara construindo um épico, né? Mas optou por encerrar, né? Aquilo é uma coisa que sai em banca, assim, né? Então imagino que essa questão do planejamento da publicação tenha afetado, né? A gente sabe, né, que o meio afeta o conteúdo também. Embora tenha terminado bem, ganharia muito com 50 páginas a mais. Eu falando isso, eu lembrei do Tolkien, do Senhor dos Anéis. Ele dizia isso, né? Que se o Senhor dos Anéis tinha um defeito, é que não tinha páginas o suficiente. Bom, assim, né? De todo modo, assim, tenho que dizer que essa daqui figura entre as minhas leituras favoritas do Tex. Bozelli aí ganhou um rival agora, né? As minhas 3 leituras favoritas do Tex eram todas escritas pelo Bozelli, essa daqui disputa ferreamente com elas. Eu gostei muito dessa história mesmo. Vale dizer que esse Super Almanac Tex foi publicado em 2 versões, no formatinho e no formato italiano. Essa aqui é a versão em formato italiano. Prefiro ler no formato italiano, né? Sempre que tem essa opção, é para onde eu caminho, assim. E, pelo que eu vi, a ideia desse Super Almanac Tex é publicar histórias longas do Tex. Então publicou essa daqui de 516 páginas e eu espero que publique Retorno a Pilares, que é a maior história do Tex. Não foi escrita pelo seu criador, né? Mas é muito elogiada também. Tomara que isso também saia no Super Almanac Tex. Bom, eu não li ainda, né? Então fico bastante curioso para ler. Mas é isso, minha gente. Paro por aqui. Agradeço por você ter visto o vídeo. Lembra do teu joinha, se você gostou do vídeo, não esquece de dar. Lembra do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos. Caso você vá fazer uma compra nessa loja, entrando por esse link, ajuda demais o canal a se manter, a melhorar, eu garantir a sustentabilidade dos vídeos aqui. Se gostou do vídeo, compartilha, mostra para outros. É isso que faz a nossa comunidade aqui aumentar. E aqui tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias, sendo que Bonelli é uma prioridade. E tem muito vídeo sobre Tex. Tex é provavelmente o personagem que mais ganhou vídeos aqui no Ministério dos Quadrinhos. Então, paro por aqui, um abração e até o próximo vídeo.